Deus é o ponto de partida. Afinal de contas, nós cremos nisso. Essa é a nossa fé. Nós sabemos que os céus, todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Então, tudo começou por Ele. Hoje nós vamos falar sobre você não é um acidente. O tema da mensagem de hoje é você não é um acidente. Uma vez que a nossa vida começou em Deus, nós não somos um acidente. Nós não estamos aqui por acaso. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para nós lermos. E eu queria te pedir mais uma vez, encarecidamente, você se colocar de pé. Isaías capítulo 44, verso de número 2. Assim diz o Senhor, o que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. A parte A do versículo diz, assim diz o Senhor que te criou, aquele que te fez, o que formou no ventre e que o ajudará. Fale com Deus mais uma vez. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos reunidos na tua casa, na tua presença, primeiramente com o propósito de te servir, com o nosso louvor, com a nossa vida, entregando a ti o nosso coração, esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá de vida. Nós queremos entregar ao Senhor esse tempo. E assim fazemos quando nos reunimos aqui para te adorar, consagrando esse tempo ao Senhor. Agora, meu Senhor, é o momento de ouvirmos a tua palavra. Debaixo dessa tua palavra, Senhor, que o Senhor nos fez, que nos formou ainda no ventre das nossas mães. E o Senhor prometeu nos ajudar. Que nessa noite o Senhor se revele mais uma vez ao teu povo, não somente aqui no templo, mas aqueles também pela internet, que estão acompanhando agora ao vivo, e aqueles que possivelmente ouvirão essa mensagem durante o decorrer da história. Que o Senhor abençoe, trazendo luz e abençoando a minha vida. Tenha misericórdia de mim, me ajuda outra vez a falar da tua palavra no nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Que Deus abençoe, assim diz o Senhor. Aquele, pode se assentar, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Você não é um acidente. Não. Seu nascimento não foi um erro. Queridos, se a nossa vida começou em Deus, o nosso nascimento não foi um erro. A sua vida não é um acaso da natureza. Alguns estudiosos acreditam lá no Big Bang, que por acaso, um dia, o mundo estava lá no nada, e do nada aconteceu um evento, e do nada uma explosão, e as coisas foram se formando por acaso. Ninguém sabe como que foi isso. Essa é a teoria que ocupa as salas de aula, os livros, as academias, e os nossos filhos recebem isso, quando começam a estudar. Isso é só uma teoria, mas não é verdade, é uma teoria. Nem eles conseguem confirmar isso. Teoria não é fato, é teoria. Eu posso levantar uma teoria baseada em algum dado, teoricamente falando, a teoria da evolução. Por acaso, seus pais não pode até não tê-lo planejado. Possivelmente, seus pais não imaginavam que poderia se engravidar. Foi um acidente.
mas Deus certamente sabia o que estava acontecendo. Não foi por acaso, sabe? E esqueci de tomar o remédio. Quando eu fui ver, estava grávida, né? Não é assim? Às vezes as irmãs falam. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. Por mais que você fale assim, olha, eu me lembro que uma irmã aqui da nossa igreja, muitos anos atrás, ela já tinha feito aquela cirurgia, já com uma certa idade a irmã apareceu grávida. Da família, né? Esposa, casado, tudo direitinho. Os filhos tudo criado. A irmã ligada, né? E daqui a pouco a irmã com o filho já de 20 e poucos anos grávida. Amém, amém. Tá aí, a irmã já foi para a glória e a família tá aí. A filha já casou, já multiplicou, já tem seus filhos, seus netos. Veja aí. Foi por acaso? Será que foi um acidente? Quantas vezes a pessoa fala assim, e talvez você pensa que você é um acidente. É muito importante que você entender que você não é um acidente. Salmo 138, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não me abandones nas obras das tuas mãos. Olha só, o Senhor cumprirá o quê? O seu propósito para comigo. Se eu existo, se Ele me trouxe à existência, porque Ele quer fazer alguma coisa comigo. Se você existe, querido, não foi por acaso. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Nós aprendemos que começa com Ele. E aí hoje nós vamos entender que se começa com Deus, a vida, a nossa história começou lá, não foi um acidente. Não foi um acidente. Eu não sei se alguém um dia virou para você, e a gente encontra hoje em dia muito comum pessoas depressivas. E aí, né, os psicólogos, terapeutas, né, tem gente que faz até regressão para descobrir porque foi rejeitada no ventre da mãe, porque foi abandonado pelo pai, porque foi abandonada pela família. Eu não sei por que eu existo. Não conheço meu pai, não conheço a minha mãe. Tem pessoas que vivem assim. Eu não sei qual é a história da sua vida. Eu não sei. Mas eu só posso dizer, Deus te fez com um propósito. Você não é um acidente. Se nós queremos que Deus está no controle, que o nosso Deus é poderoso, que delimita os tempos, a história, e Ele cria, você foi criado por Deus. Não foi porque Ele não tinha o que fazer, Ele te fez. Ou porque ele estava distraído e quando foi ver sua mãe estava grávida. E Deus distraiu, agora fez aquela menina lá. Não. Você está aqui porque Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida. Ele te trouxe à existência. Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele escolheu, por exemplo, a sua raça, o seu cabelo, a cor, né, da sua pele. Foi Deus que determinou, querido. Por mais que a gente não aceite, né? E aí vem os padrões do mundo, né? As pessoas têm isso. A gente vê, né, que Deus faz as coisas perfeitas. Do ponto de vista de Deus, a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito. Mas a gente nunca está satisfeito, né? Quando o cabelo é liso, quer enrolar. Quando é enrolado, quer alisar. Quando é grande, quer cortar. Quando é pequeno, quer que cresce. Quando é gordo, quer emagrecer. Quando é magro, quer engordar. Olha só. Parece que uma insatisfação geral, né? Quando o cabelo é preto, quer pintar de louro. Quando é louro, quer pintar de preto. É uma insatisfação com aquilo que Deus fez. Deus determinou que você ia ser desse jeito. E aí você tem dificuldade de aceitação. Porque você olha para o espelho
ou porque lá na mídia o padrão de beleza da sociedade, você se olha e não se vê como a sociedade pinta. E aí você começa a se rejeitar. Princípios, né? De problemas sérios isso. De não aceitação. Né? E aí desencadeia uma série de problemas. Veja como o diabo, ele quer interferir naquilo que Deus faz. Pastor, mas eu não posso me cuidar. Claro, se cuide. Mas não seja influenciada pelo sistema. Olha para você como você é. A sua beleza natural. Tanto para o homem quanto para a mulher. Sabe quando você está... o pessoal diz que é sem o quê? Tem aquele negócio na internet lá? Sem filtro. Está sem filtro. Deus te fez desse jeito, sem filtro. Cuida. Mas não despreze o que Deus fez. Porque você é isso aí. E não há problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum em ser o que Deus fez. Porque Deus te fez assim. É como você chegar para o Criador e falar, você errou. E a Bíblia diz que Deus é perfeito, Ele faz tudo perfeito. Mas a sua infelicidade de se olhar para si, de não aceitar como você é, e é como se você estivesse dizendo para Deus, olha, você trabalhou mal aqui. Eu não sei se isso mexe com você, com a sua autoestima. Vê quem você é. Tem uns videozinhos aí na internet que rola, né? Dessas pessoas que fazem umas maquiagens bem fortes, né? Principalmente na turma da China lá, né? Eles pegam a idosa lá, assim, deixam igual uma bonequinha de porcelana. Né? Daqui a pouco ela começa a tirar tudo aquilo, fala, meu Deus, o cara levou, né? Gato pro lebre. Querido. Sabe, não há mal nenhum em você se cuidar. Agora, você tem que trabalhar você. Por que você não se aceita? Será que Deus errou quando te criou? Não, querido. Ele sabia exatamente do jeito que queria que fosse. Você é exatamente como Deus quer. Você precisa trabalhar isso. Se você tem dificuldade de se aceitar como você é, começa a pensar sobre isso, sabe? A orar. Porque às vezes você não vive porque você não pode fazer determinada coisa que você... não. Desse jeito eu não vou. Dessa forma eu não vou. É você. Você é especial da forma como você é. As pessoas têm que te amar, te aceitar como você é. E principalmente você. E principalmente a igreja. Sabe? Nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. Porque se elas são desse jeito, porque Deus quis que elas fossem assim. Seja negro, seja branco, seja gordo, seja magro, seja cabelo liso, seja cabelo duro, não importa como você é. Na família de Deus nós somos um. E eu preciso entender isso, porque aqui ninguém é perfeito. Do ponto de vista dos padrões do mundo. Mas dos padrões divinos, você é exatamente como Deus quis que você fosse. A sua singularidade, a sua personalidade. Até o nosso jeito, né? Aqueles irmãos mais sanguíneos, aqueles irmãos mais introvertidos, aqueles irmãos mais extrovertidos, aqueles irmãos mais melancólicos, aqueles irmãos mais falador, aqueles irmãos mais caladinhos. Nós nunca vamos ser iguais. Nós somos como Deus quis que nós fôssemos. Se Ele quisesse que eu fosse falador, ia ser falador, pastor. Ia ser alegre, assim, igual o pastor Gilson, né? Acelerado. Porque Deus quis ele assim, mas Ele já me quis quieto. Deus quis você, né?
na sua agitação, mas também já quis o outro na calmaria. Deus quis assim, querido. Nós somos singulares. Nós somos da forma como Deus quer. O que a gente tem que melhorar então, pastor? A gente tem que melhorar o nosso caráter. Nós temos que melhorar o nosso homem interior, a nossa alma. Porque Deus não vê como vê o homem. Então, querido, você não é um acidente. Não é por acaso que você é dessa maneira como você é. Salmo 139, versos 13 a 15. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Olha, foi Deus que fez, lá dentro. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Todas as obras são maravilhosas, ou seja, tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Viu, querido? Você é exatamente da forma como Deus quer. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, Ele foi fazendo. Pastor, mas Deus fez faltando dedo. Ele quis fazer. Ele fez faltando um pé. O que Ele quis fazer. Foi do jeito que Ele quis. A ciência vai dizer que é má formação. O outro vai dizer, querido, é do jeito que Deus quer. Olha, igreja, entenda isso no coração. Porque senão você vai entrar em guerra com Deus. Tem pessoas brigando com Deus, sabe? Pais que muitas vezes ficam frustrados com Deus. Quando olham para o seu bebê, meu bebê não é perfeito, mas é do jeito que Deus quer. Uma vez, eles iam passando, os discípulos com Jesus viram um homem com uma deficiência e perguntaram para Jesus, por que essa pessoa nasceu assim? A culpa foi dos pais? Por que a criança nasceu desse jeito? Qual foi a resposta que Jesus deu àquele homem? Os discípulos. Não. A culpa não é do pai, a culpa não é da mãe, a culpa não é de ninguém. Foi Deus. Foi Deus que fez para glorificar o nome dele. Não foi acidente. Não foi problema de genética. Foi problema que Deus quis. Então, se Deus quis, não é problema. Tem a ver com a soberania. O Criador cria a obra do jeito que Ele quer. Você vai lá no teatro, lá no museu, melhor, né? Na exposição lá. E chega lá, você vê cada obra esquisita, né? Tu fala, gente, isso aqui vale 2 milhões. O cara vai, ó, isso aqui vale 2 milhões. Isso aqui vale 20 milhões, um quadro desse. Só tem um negócio esquisito, umas tintas mal rebocadas, umas figuras desenhadas. Mas foi do jeito que o autor quis. Ele fez a obra daquele jeito. Falaram, isso aqui deve ter sido um acidente. Que ele derramou assim um balde de tinta e deu esse negócio aí. Está vendendo por 2 milhões e tem gente pagando. Parece que quanto mais feia a obra, mais cara ela fica. Porque Ele é o Criador. Deus criou, querido. Ele me criou. Eu falo por mim, eu tinha muita dificuldade, né? Essas minhas manchas na pele, criança comum, mas a gente cresceu, né? Graças a Deus. A gente tem que chegar à maturidade. As pessoas me chamavam de malhado. Na escola, né, a criança não perdoa, né? Meu Deus, como eu sofri na época na escola. Agora é bullying, né? Naquela minha época era zoeira mesmo. Era malhado, era isso, era aquilo. E quando eu virei crente, era pastor Jim Jones. E, olha, um negócio terrível. Criança não tem pena, existe, né? Gente ruim é criança, né, gente? Criança é ruim. Criança não presta, não. Se o pai não pegar firme e não torcer enquanto é pequeno, filho, o bichinho fica ruim. Tem uns coleguinhas muito ruins. Sabe?
Pega o magrelinho para chamar de magricela, pega o gordinho para chamar de bola. Criança é ruim e a gente sofre. Só que a gente cresce. Eu não sei se você tem enfrentado na sua vida algum problema que você traz da sua infância, de aceitação. Porque você tem uma deficiência na perna. Minha perna é um pouco mais curta do que a outra. Para mim essas coisas eram terríveis, me fazia muito mal. Até eu entender que Deus quis que eu fosse assim. Se Ele não quisesse, Ele tinha feito do jeito que Ele queria. De outro jeito. Mas se eu sou assim, eu tenho que me aceitar assim. E eu tenho que agradecer a Deus por ser o que eu sou. Porque está dizendo aqui, o salmista diz, olha, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Ei, você já olhou para o espelho e fala, Senhor, obrigado pelo que tu fez. Você já se admirou? Agradecendo a Deus pelo que você é. Olha para você, querido. Você é lindo do jeito que Deus fez, de forma admirável. Vocês acham que é Deus mente? Tem gente que ficou com dúvida. Eu acho que alguém ficou com dúvida. Deus não mente. Você precisa se ver lindo, você precisa se ver linda. Sabe, não deixe o diabo botar coisa na tua cabeça. O mundo botar os padrões dele. Ah, você tem que pendurar isso aqui, você tem que puxar isso aqui para lá. Agora com o botox, né? Cuidado, hein? Parece que quanto mais eles mexem, mais ruim fica. Tem uma turma aí com botox que não aceita o que Deus fez. E aí vão mexendo, pastor. E puxa para cá, e puxa para lá, e bota botox, daqui a pouco sai, né? Uma bocona desse tamanho. Aí que fica feio. Olha lá. Ó. Eu te louvo porque me fizeste de que modo? Ah, tem gente que não gostou do jeito do que Deus fez, não. Mas vamos lá, vamos tentar. É assim, né, pastor, que fala? O pastor faz legal, eu não sei fazer. Ele fala e vocês completam. Me ajuda, fala igual ele. Me ajuda a pregar. Me ajuda aí, poxa. Eu te louvo porque me fizeste de modo... Você é especial. Você é alguém admirável. Não aceite que ninguém, sabe, te despreze. Não aceite que ninguém... Não aceitar que não é você brigar com a pessoa, não. É você não levar para o coração, sabe? Porque às vezes a pessoa pega aquela palavra infeliz de alguém que diz para você, nossa menina, você tá feia. Nossa, cara, você tá mal, hein? Você tá horrível. Você leva isso para o coração. E você fala, eu não vou mais sair na rua. Eu não vou mais em tal lugar. Eu não vou mais falar com fulano. Porque você não se aceita. Mas você é admirável. Deus te fez uma pessoa admirável. Porque você é o que Deus quis que você fosse. Você não é um acidente, querido. Uma vez que Deus o fez por um motivo, Ele também decidiu o momento do seu nascimento e o tempo da sua vida. Ele planejou os dias da sua vida. Sabe? Escolheu até o exato dia do nascimento e da morte. Hoje nós estamos aqui. Talvez alguém aqui tenha sido desenganado pelo médico. Mas Deus falou, não é hoje ainda. Eu sempre conto essa história quando eu tenho oportunidade. Minha mãe trabalhava numa família, ali na Tijuca. E eu, como eu não sou um acidente, mas depois eu falo. A minha mãe engravidou, né? E o médico falou, vai morrer a criança. Não tem jeito, era todo problemático. Problema de coração, meu coração era muito grande, né? Todo, né, caindo nos pedaços, né? Já nasceu para morrer. E aí ela pediu para a patroa me batizar, para não morrer pagão. Né? Bebezinho, a minha patroa pegou, a patroa da minha mãe, me pegou e me batizou lá naquela igreja de São Francisco Xavier, ali na Tijuca, ali na São Francisco Xavier. Né? Isso lá em 1972, né? Olha quanto tempo passou. Mas o médico falou que eu ia morrer.
É interessante, eu cresci, né? Vocês estão vendo aqui. E um dia, quando eu voltei de São Paulo, eu falei, vou visitar minha madrinha, né? E aí eu fui lá na casa dela, né? Consegui localizar ela pela internet, Facebook, né? Tempos modernos. E fui lá visitar minha madrinha. Ela mora ali no Grajaú agora. E quando eu cheguei lá, ela ficou assustada. Muito legal, sabe? Ela me viu, não sei se o Romulo Júnior foi comigo, foi minha mãe, minha irmã. E ela ficou, sabe, quando ela me viu, ela perguntou, mas me conta como foi a sua vida. Porque ela me batizou para não morrer. Para não morrer pagão, eu ia morrer. E eu, passados mais de 40 anos, apareço na casa dela com 2 filhos adultos. E ela ficou assim, sabe, me abraçava, impressionada, porque eu não tinha morrido, eu tinha vivido aquele tempo todo. Ela perguntou, vem cá, mas como é que foi? Você fez algum tratamento? Como é que foi a sua vida? Eu fui contando para ela, né? Falei de Jesus para ela. Você veja bem, querido, quem determina, está escrito aqui, né? Ele planejou os dias da sua vida. Talvez alguém disse que você ia morrer, ou que você vai morrer, em função disso ou daquilo, mas é Deus que sabe. É Ele que sabe o dia que você ia nascer e o dia que você vai morrer. Nós não sabemos. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Veja, querido, está escrito, mas não é nas estrelas, está escrito no livro de Deus. Então não tenha medo de viver. Contei outro dia aqui, né, sobre o irmão que falou que lá tiveram as revelações, tiveram um monte de coisa lá, falou que ele ia morrer, que isso aqui. Eu falei, rapaz, fica tranquilo. Os dias da sua existência estão determinados por Deus. Viva a vida, viva um dia de cada vez. Adore a Deus todos os dias, cumpra o propósito de Deus todos os dias, porque o dia do seu nascimento aconteceu, você está vivo. Agora o dia que você vai morrer, não adianta não. O dia que chegar a gente vai. E não se importa com a condução, que Deus leva do jeito que Ele quer. A forma mais absurda que pareça. Isso não pode sabe, querido, me angustiar. O salmista fala, ensina-me a contar os meus dias. Você precisa aprender a lidar com isso. Também já falei aqui na igreja, quando eu era criança eu tinha muito medo da morte. Me trazia pavor, era como um abismo. Mas o dia que eu entendi que eu nasci para cumprir um propósito divino e que eu estou vivendo esses 51 anos, porque Deus permitiu, quando o médico disse que eu era bebezinho, com dias de vida, que eu ia morrer, se eu cheguei a 51 anos, então eu estou descansando no Senhor. Ele pode me dar mais 51 anos, ou 51 dias, ou 5 dias, eu não sei. Mas eu quero viver os meus dias, e a minha oração é essa, Senhor. Que todos os meus dias, tantos quantos o Senhor me der, que seja para o seu louvor. Quantos dias Deus vai me dar? E, querido, não adianta, sabe, você entrar em desespero. Quando você acordar pela manhã, agradeça a Deus. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Me livra do mal. Me guarda. E que esse dia eu possa cumprir o meu propósito. Porque eu não estou aqui por acidente. Se eu existo, porque o Senhor me trouxe aqui. E que eu quero fazer valer o que o Senhor quer que eu faça. Porque eu não existo por acaso, eu não existo por acidente. O salmista está dizendo, os nossos dias foram escritos no livro de Deus, antes mesmo de qualquer deles existir. Então nós chegamos aqui, querido, com um dia de entrada e já com a passagem de volta. Né? Nós somos peregrinos. É como você vai fazer uma viagem lá para os Estados Unidos. No seu passaporte está, olha, chegou tal dia e tal dia tem que ir embora. É isso que a Bíblia está dizendo. Que nós chegamos aqui na Terra já com o nosso passaporte carimbado.
de entrada e de saída. E não tenha medo disso, porque você está na mão de Deus. Isso tem a ver com o propósito dele. Viva cada dia que Deus te der da melhor maneira possível. Ame, abrace, sabe, faça o que você tem que fazer, porque na sepultura ninguém louvará a Deus. Então louve, adore, ame, cuide, dedique aquilo que você vive. Viva com intensidade, com responsabilidade. Porque se você está vivo, faça o que você tem que fazer. Porque o dia da viagem já está marcado. Você não é um acidente. Deus também programou onde você nasceria. Aonde você viveria para o propósito dele. Esse aqui também é um outro problema na nossa vida. A sua raça, a sua nacionalidade não são um mero acidente, um acaso. Sabe, Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Deus planejou isso tudo para o propósito dele. Por que eu moro em Queimado? Meu Deus do céu, eu não podia ter nascido na zona sul do Rio. Eu não podia ter nascido lá nos Estados Unidos. Podia, mas Deus não quis. Deus quer você aqui em Queimado. Aí o pastor falou comigo, eu disse, pastor, eu nunca imaginei morar nesse lugar. Eu fiz de tudo para não vir para cá, mas Deus falou, você vai lá para a comunidade. Ele está aqui para cumprir o propósito de Deus. Eu nunca pensei em estar aqui. Eu estava lá em São Paulo, de repente eu estou aqui. Você, eu não sei de onde você veio, eu sei que aqui tem gente do norte, do nordeste, tem gente aqui de São Paulo. Estamos aqui para cumprir o propósito dele aqui. Até quando, pastor? Até quando ele quiser. Daqui a pouco ele leva a gente para outro lugar também. Se o propósito dele foi em outro lugar. Então, querido, ele planejou tudo isso que está acontecendo. Ah, você está morando aqui no Valdariosa? Cumpre o propósito dele ali dentro do condomínio, ali no São Miguel, ali no condomínio lá, no Jardim da Fonte. Você está lá porque Deus planejou. Agora, o que está acontecendo lá? Entenda o seu contexto de vida. No reino de Deus, você vive para Deus. Se está acontecendo um movimento, entenda, no mundo espiritual está acontecendo alguma coisa. Não é por acaso que Deus te colocou naquela casa, naquele apartamento, naquele trabalho. Não é por acaso que você tem essa profissão. Deus planejou, querido. Parece difícil entender isso, né? Mas vem sempre a insatisfação, pastor, também. A dificuldade de aceitar, sabe? A nossa nacionalidade, eu queria ser americano, queria ser brasileiro. Por que eu não sou carioca? Por que eu não sou paulista? Por que eu moro nesse lugar? Querido, Deus te chamou, Deus te escolheu e te colocou ali. Seja feliz aonde Deus te colocou. Pastor, mas a gente não pode melhorar? Fale com Deus. Não toma decisão sem saber a direção de Deus. Eu já vi muitas pessoas tentar mudar o que Deus está fazendo e terem muitos problemas. Sabe? Perder os bens, perder as coisas, sabe, começar do zero, e vai lá e quebra a cara, depois tem que reconstruir tudo de novo, e dá trabalho. Então, querido, não que você não deva melhorar, não que você não deva, você tem o direito, ora, fale com Deus, Senhor, por que eu estou aqui? Qual é o teu propósito para mim nesse lugar? O Senhor vai me enviar para outro lugar? Prepare tudo, eu estou com desejo de fazer isso, peça direção a Deus, eu quero fazer algumas mudanças na minha vida, mudar de profissão, mudar de casa, mudar de igreja, mudar, porque a gente tem essa necessidade, né? Mulher, então, né? Como ela não pode mudar muita coisa, chega em casa, já mudou a geladeira de lugar, o sofá de lugar, a cama de lugar. O marido chega e parece que está morando em outro lugar, né? Porque está tudo diferente. A televisão já está no banheiro, a geladeira já está no quarto. E fala, meu Deus, passou um vento aqui, a mulher mudou tudo. Quando é sua casa, tudo bem. Aí tem gente que já quer mudar de tudo, quer mudar de marido, quer mudar de mulher, quer mudar de trabalho. Cuidado, hein? Vai devagar com a mudança. Ore
Você foi programado por Deus para cumprir o propósito dele na sua terra, na sua cidade, no seu lar, no seu bairro, na sua rua. Você não está lá por acaso. Existe uma razão por que você está ali. Atos 17, verso 26. Olha o que diz o texto sagrado. De um só, Deus fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus determinou o lugar exato onde você deveria habitar. Você está entendendo por que você é brasileiro? Você está entendendo por que você mora naquele bairro? Você está entendendo que você mora naquela rua? Porque Deus povoou a terra, determinou o tempo que essas pessoas iam ficar na terra e estabeleceu os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é por acaso. Tudo foi feito em função de um propósito. Isso é muito lindo. Quando a gente entende que Deus está trabalhando e está acontecendo, sabe? A vida é dinâmica demais e de repente Deus te tira daqui, te põe ali e tu fala, meu Deus, que mudança que Deus levou. Porque Ele determinou o tempo, a geografia, o espaço, para que a gente possa cumprir o propósito dele. Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento. Aqui que eu falei que depois eu ia falar. E de quem são os teus pais. Independentemente, querido. Por mais absurdo que pareça, muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são imprevistos para Deus. Possivelmente você teve um filho, ou você é um filho que não foi planejado. Mas para Deus não. Deus sabia muito bem o que estava acontecendo. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Parece forte demais, né? Porque a gente tem... Sabe tu como Deus opera? Né? Na terça-feira a gente estava no grupo familiar e aí veio essa questão, né? Sobre a vida de Davi, que foi ministrada aqui no domingo, a oração de Davi, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu meu clamor, papapá. E ali estava em questão, o pastor citou a questão do pecado de Davi. Pecado horrível, né? Falávamos lá no grupo, pecado horrível, coisa feia. Camarada vai lá, adultera com a mulher do camarada lá, manda matar o camarada, engravida a mulher, nasce uma criança, negócio horrível, querido. Mas Deus estava vendo tudo aquilo ali. Deus estava aprovando, pastor? Com certeza o pecado Deus não aprova. O erro Deus não aprova. Mas aquela criança só nasceu porque Deus permitiu. Aquela mulher só engravidou porque Deus quis. E logo aquela criança também morreu porque Deus quis. Os dias daquela criança nasceu para um propósito. O propósito daquela criança era causar aquele reboliço todo na vida de Davi. Davi se arrepender. Aconteceu, olha, uma criança muda a história das pessoas, né? Muda os destinos, muda a família. Minha vida mudou quando eu engravidei. Com certeza. Se Deus quiser mexer, Ele pode usar uma criança. Faz reboliço na vida de um homem, na vida de uma mulher. Muda tudo. E mudou a história de Davi. Mudou. Um negócio forte. E aquela mulher depois veio a ser a mãe de Salomão. Né? Coisa, né? Mas o negócio começou tudo errado. Mas Deus faz o que Ele quer. E quem é a criatura para questionar o Criador? O primeiro filho não poderia ser ele. Não, isso aqui tinha um propósito. Agora Salomão tem outro propósito. Salomão foi rei, foi honrado, fez. A gente está lendo aqui vários textos que Salomão escreveu. A Bíblia é repleta, mas de um negócio que começou errado. Deus leva em conta o erro dos pais.
Ele não está dizendo que ele aprova, não. Ele usa o que ele quer, da forma como ele quer, da maneira como ele quer. E aí eu estava falando sobre mim, né? A minha vida é um testemunho disso. Eu sou filho de pais que não eram casados. Minha mãe, né, na sua juventude, uma mulher muito bela, muito linda. Meu pai já era um homem casado, caiu na tentação, né? E eu nasci já condenado a morrer. O negócio começou tudo ruim, tudo errado, né? É complicado. Mas Deus quis que eu nascesse e que eu fosse filho do seu Zé. Lá, o homem que trabalhava lá no condomínio lá, e minha mãe era uma empregada doméstica, e ela conheceu o cidadão lá, cuidando do prédio, e no final da história você já conhece onde isso foi dar, né? Aquele porteiro, né, esperto, aquela irmãzinha da roça, nasceu, né, um jovem aqui. Pastor, mas tudo errado. Tudo errado. Meu pai era casado. Eu tenho uma sobrinha mais nova do que eu, mais velha do que eu por acaso não conheço. Não conheço a família do meu pai. Mora aqui na Zona Oeste. Queridos, mas eu estou aqui. Foi um acidente do meu pai com a minha mãe, foi um erro dele, ele traiu a família dele, minha mãe errou e se envolveu com um homem casado. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu nasci com um propósito. Deus me trouxe com um propósito. A minha vida não tem nada a ver com a vida da minha mãe, com o erro do meu pai. Eu quero fazer o que Deus me trouxe à existência. E se Ele me trouxe até aqui, eu quero viver para Ele. Não importa o que os meus pais fizeram. Ezequiel 17 diz que o filho não levará o pecado do pai, o pai não levará o pecado do filho, porque cada alma é uma diante de Deus. Por isso que nós somos contra o aborto, definitivamente contra o aborto. O cristão que aprova o aborto tem que rever o seu conceito. Porque se Deus quer que aquela criança nasça, e não importa se é por estupro, não importa se é forçado, não importa se é por traição, não importa, se Deus gerou e está fazendo, ninguém pode mexer no que Deus está fazendo, porque você não sabe quem vai ser aquela criança. E se nascer com problema, pastor? Deus está fazendo com problema, com um propósito. Mas se você tem dificuldade de entender isso, não, aborto, nesse caso aqui, eu aprovo. Você está desaprovando Deus. Porque você não cria nada, quem cria é Deus. Ninguém engravida por acaso, ninguém é um acidente. Ninguém é um acidente. Eu não sei a forma como você chegou aqui. Davi falou, olha, no pecado me concebeu a minha mãe. Eu posso dizer como Davi falou. No pecado me concebeu a minha mãe. Eu não sei como você foi concebido. Não sei se você vem de uma família toda certinha, papai e mamãe. Mas não se importa com isso, querido. Porque eu não nasci de papai e mamãe perfeitinho. Eu nasci no meio do rebuliço. Eu vim para bagunçar um negócio lá na família dele. Foi terrível o negócio. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. Deus escolheu aquele homem e aquela mulher para te trazer existência. Porque você tinha que ter o DNA dele e o DNA dela. Não podia ser de outro. Não podia ser de outro. Você só é o que é por causa dos seus pais. E não importa. Mas foi um erro, pastor. Eu não aceito a minha vida por causa do erro dos meus pais. Descansa o teu coração. Você é o que Deus quis que você fosse. E você veio por onde Deus quis que você viesse. Porque se a gente entrar por esse caminho, se a gente sair desse caminho, a gente vai ter que rejeitar muita gente. Quem somos nós para rejeitar alguém? Se Deus escolheu, se Deus trouxe a existência, ame, cuide. Entenda isso. O próprio Deus levou em conta o erro humano. E até mesmo, a Bíblia está cheia, repleta. Vocês sabem, né? Lá, os filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos com 4 mulheres. Abraão teve Isaac e Ismael. Não, Deus não escondeu o erro de ninguém. Deus não escondeu o erro dos nossos pais.
para nos mostrar que ele faz o que ele quer. Então, se você é o que você é, porque Deus quis, não sabe, não fique com raiva do teu pai. Eu não fui criado com meu pai, eu nunca chamei meu pai de pai, assim, de cara, falei, o pai, tinha vontade, mas não tinha coragem. Quando eu ia visitar ele, ele faleceu já. Eu não tinha coragem, porque ele não me criou, não me ajudou. Mas eu amava, e eu perdoo ele. Porque se eu estou aqui, porque Deus usou ele para que eu estivesse aqui. Foi o pai que Deus escolheu para mim. Se eu pudesse escolher, talvez eu teria escolhido outro. Você não pode escolher seus pais. Então ame. Porque Deus escolheu esse homem, essa mulher, para você existir. Perdoe os erros dele, as falhas deles. Talvez eles não foram corretos, perfeitos com você. Talvez sim. Mas e aí? Você vai agora ficar amarrado à tua vida por causa do erro dos seus pais? Viva a sua vida. Entrega ao Senhor, porque não é um acidente, não foi por acaso que esse casal se juntou para você existir. Não foi por acaso, querido. Não foi por acaso que esses dois se juntaram, talvez nunca mais se viram, mas deixaram você na terra aí, olha, você aí. Nunca mais abandonou o filho, abandonou a filha, abandonou a mulher com as crianças, viajou. Do norte faz muito isso, né? A marada vem para São Paulo, aqui para trabalhar, e deixa a mulher com a criançada lá. Às vezes nem volta para ajudar. Mas foi lá fazer o que Deus queria. Porque Deus queria que você nascesse dele e dela. Não tem jeito, você não vai escapar disso. Quando a gente existe por um propósito. E não importa a forma como nós chegamos aqui. Se estamos aqui, vamos fazer o que Deus quer. Você não é um acidente. Todas as plantas, animais foram planejados por Deus. Você não é diferente. Cada pessoa foi idealizada com um propósito. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. Sabe que do fato da vida, o fato da existência, por si só, já é uma prova do amor de Deus. A vida é linda, né? A vida é linda, a vida é bela. Não é tão bom viver? É bom que você acordar, apreciar o tempo. Olha, Deus te deu esse privilégio. E não importa. Você está vivo. Isso tem a ver com o amor de Deus. Quantas pessoas não desfrutaram da vida? Morreram no ventre da mãe. Quantas pessoas não tiveram o privilégio de crescer, morreram ainda na infância? Quantas pessoas não tiveram o privilégio de ver, de ouvir? E você tem o privilégio de desfrutar tudo que Deus te deu. Tato, olfato, audição, paladar, sabe? A visão. Uns não têm, porque Deus não quis, mas você tem, você está completo. Você está completo. Talvez um olhinho um pouco puxado para cá, a boca meio torta para lá, negocinho meio puxado aqui. Amém. Seja feliz. Você é perfeito como Deus quis. Deus te ama do jeito como você é. Quando Ele olha para você, Ele não olha para a sua aparência, Ele olha para o homem interior. É aí dentro de você que tem que ser tão belo como você quer ser por fora. Sabe? Pedro escrevendo para a igreja diz assim, olha, que a beleza das mulheres não seja o quê? O frisado dos cabelos, as joias. Ele está dizendo isso. Que a nossa beleza não seja a aparência. A gente tem que ser belo por dentro. Tanto quanto nós desejamos ser por fora. A gente enfeita, a gente produz, a gente penteia, vai no salão. Eu não vou não, né? A gente. Tem homem indo, né? Tem homem que faz sobrancelha, é uma coisa de louco. Tem homem que é uma benção, né? Homem moderno, né? Homem raiz assim igual eu, não, né? Tem pelo no ouvido, tem cabelo no sovaco. Homem moderno não, homem moderno depila, faz a loucura, né? Querendo ficar perfeito, querendo ficar bonito. Queira que a sua alma seja tão linda quanto você quer que o seu corpo seja. Você está indo para a academia malhar? Ora o tanto que você gosta de malhar. Sabe, passa 2 horas na frente do espelho, se penteando. Dedique esse tempo também para a sua vida espiritual.
Porque você precisa ser tão belo por dentro quanto você deseja ser por fora. Porque Deus te ama. Efésios capítulo 1, verso 4. Eu estou sem relógio aqui para ver a hora. Me ajuda, gente. Já passou das 9? Reclama com o técnico que não arrumou a hora ali. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sabe, quando Deus planejou você, foi antes da fundação do mundo. Para que você fosse o quê? Santo e irrepreensível em sua presença. Deus lá na eternidade, antes da criação do mundo, é antigo. Você é antigo. E você estava na mente de Deus antes da criação do mundo. Olha, você não tinha nascido, mas antes da fundação do mundo, Deus já pensava em você. Vou fazer o Marco Antônio desse jeito aqui. Vai ser desse jeitinho que eu vou fazer. Vou fazer o Rômulo desse jeito. Não foi ontem que ele pensou, um dia antes de você nascer. E aí, de repente, não deu tempo de pensar direito e saiu desse jeito. Não. Ele pensou em te criar antes da fundação do mundo para você ser o quê? Santo e irrepreensível na presença dele. Então, imagina que Deus está lá na eternidade. Antes de tudo começar, antes dele falar, haja luz, antes dele falar, haja terra, ele já estava pensando, eu vou fazer esse menino para ele me servir. Eu vou fazer ele para ele ser separado para mim. Vou fazer essa jovem, eu vou fazer essa mulher. Aí alguém, né? Mas Deus, poxa, também distraiu, porque, poxa, eu fui feito de forma toda atrapalhada. Né? No meu caso, traição, problema, dificuldade. Por que Deus não me fez numa família perfeitinha, numa casa cheia de dinheiro? Jesus nasceu, né, numa manjedoura. Será que Deus errou? Mas ele não é rei, não tinha que ter nascido no palácio. Deus faz o que ele quer. O propósito principal tem a ver com santidade, com fazer a vontade de Deus. Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. O universo foi feito sob medida. Imagina, né? Que a gente vive num planeta, numa casa chamada Terra, que está flutuando no espaço com condições perfeitas, e nenhum outro lugar do universo tem capacidade de existir vida para nós. Você pode ir para qualquer lugar. Para a Lua você não vive. Para Marte você não vive. Você só vive aqui. Então Deus, quando fez isso aqui, ele fez uma casa para nós, pensando em nós, porque ele nos amava. Falou, vou fazer um negócio lindo, um paraíso perfeito, e vou botar a minha criação perfeita lá. Fez, inclusive, a sua imagem e a sua semelhança. Por que Deus fez tudo isso? Por que enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós? Por quê, querido? Será porque não tinha que fazer? Porque ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender, mas é essencialmente confiável. Você precisa confiar no que Deus está fazendo. Você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar que Ele te criou com um propósito, não importa quem você é, a sua classe social. Você precisa confiar que Ele te fez baseado no amor. Você foi criado para ser um alvo especial do amor dEle. Você está naquele grupo das pessoas que dizem assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Você estava lá na mente de Deus, quando Ele te trouxe à existência. Essa é a verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. Se você não acreditar que Deus te ama, você vai acreditar nas mentiras do diabo. Se você achar que tudo de ruim que acontece com você é porque Deus não te ama, você vai falhar muito, porque vai acontecer coisas na nossa vida, mas porque Deus quer que aconteça. Vai acontecer coisas que muitas vezes você não entende, mas Deus tem propósito no que Ele está fazendo. A Bíblia diz em 1 João 4, verso 8,
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ela não diz que Deus tem um amor, ela diz que Ele é o amor. Deus tem muito amor, Ele é o próprio amor. E é o Criador que faz a sua principal obra. Depois de feito tudo, Ele fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, pôs o amor dele em nós. Botou a mão na massa. Ele não fala assim: haja o homem, igual Ele disse: haja luz, haja terra, haja isso, haja aquilo. Ele falou: vamos fazer, vamos botar a mão na massa, vamos fazer desse jeito. O salmista fala: o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Deus te construiu. Você foi gerado, não é por acaso. Deus estava trabalhando lá no ventre da sua mãe, porque Ele te ama. Você precisa acreditar nisso. Isaías 46, 3 e 4, para a gente estar caminhando já para a conclusão. Escuta-me, ó Deus, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiveram cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, e eu os susterei e eu os salvarei. Está vendo? Você é de Deus. Ele te fez, Ele vai te levar, Ele vai te sustentar, Ele vai te salvar. Tudo que você precisa é acreditar em Deus. Tudo que você precisa é confiar nesse amor de um Criador que está no controle de tudo. Sabe, você não está largado no mundo, perdido, não. Você existe porque Deus te trouxe à existência. Você não é um acidente. Estamos andando. Vai passar? Você não é um acidente. Se não houvesse um Deus, seríamos todos um acidente. É verdade. Imagina se não existisse Deus e a gente acreditasse na teoria da evolução. O que seria de nós? Estávamos largados. Mas há um Deus que o fez por uma razão e sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência da nossa vida. Então, quando você consegue entender que você é o que é, porque Deus determinou isso para você, e você entender isso e aceitar isso, você vai se tornar uma pessoa melhor. Conclusão. Vamos concluir com o poema de Russell Keffer, que diz o seguinte: você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou uma mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Deus o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele, e a despeito dos seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente e estão aprovados pelo Senhor. Seus pais foi Deus quem escolheu. Aquele trauma que você enfrentou não foi fácil, mas foi permitido para moldar seu coração, para que você crescesse a sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você tem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é, amado, porque há um Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, para você falar com esse Deus que te criou, que te formou ainda no ventre da sua mãe. Eu quero pedir que você curve a sua cabeça, feche seus olhos. Não se importa com a pessoa que está do teu lado. Talvez é seu marido, talvez é sua mulher, seu pai, sua filha, seu filho, seu irmão. Não. Essa mensagem,
ela diz respeito a você. Você é um indivíduo particular, uma pessoa única. Ninguém é parecido com você. Suas digitais, seus olhos. Então, um Deus que te ama tão poderosamente se revela a você, e o diabo tenta distorcer tudo isso, tentando você não se aceitar por causa da cor, da altura, do cabelo, por causa de alguns defeitos físicos. Você é quem é, porque Deus quis que você existisse assim. Você está sendo moldado pela vara do Senhor. Os problemas faz parte do seu crescimento. É para moldar o seu coração, para que você cresça. Comece a falar com Deus enquanto o Júnior adora. E coloque para Deus agora, nesse momento, as suas dificuldades quanto à sua existência. Quanto à sua existência. Existe alguma coisa que no decorrer da sua história, da sua vida, você lutou muito e sofreu até por causa disso? Comece a falar com Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Pai. O Senhor nos trouxe a existência de forma particular. Cada um de nós chegamos aqui para cumprir o seu propósito. Apertado, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se
se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Diga mais uma vez: Deus me ama. Deus, declare isso bem forte. Você que acredita nesse amor, declare isso. Não tem nada que possa impedir esse amor. O que nos separará do amor de Cristo? A doença, a morte, a dor, a perseguição. Deus te ama, querido. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Você existe. Não é por acaso. Não é um acidente. Não importa como você chegou aqui. Você não precisa de aprovação de ninguém. Você não precisa de se sentir aceito por ninguém. Você não precisa, pare com isso, de querer ser aceito pelas pessoas, de querer se firmar. Se firma no Senhor. Se firma no amor de Deus. Viva para Deus. Viva para que Deus fez você. Busque na palavra, busque confiança no amor de Deus. Se Ele te fez assim, porque Ele quer te usar assim. Se Ele te fez com essa condição, com essa dificuldade, com essa aparência, com esse problema, seja físico, seja social, seja... Não importa, você existe para cumprir um propósito. E Deus te ama incondicionalmente. Ele te ama. Se firma no amor do Senhor. Seja feliz por saber que o seu Pai, o seu Criador te ama. Mesmo quando você erra, Ele te ama. Quando você acerta, Ele te ama. Quando você está bem, Ele te ama. Quando você está mal, Ele te ama. Ele está do teu lado todo dia. Ele quer que você entenda isso. Que você sabe, que você se delicie no amor do Senhor. Quando você acordar, você fala: Deus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Olhe para você, querido, ame o que Deus fez. Deus te fez como você é. Aprecie o que Deus fez. Ainda que alguém te menospreze. Pode ser que lá no trabalho alguém te olhe com um olhar de desprezo. Talvez na sua rua alguém diz: quem é esse cara? Quem é essa mulher? Quem ela pensa que é? É uma pobre coitada, é uma miserável. Não é nada. Você é perfeita. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus te ama do jeito que você é. Você não existe por acaso. Você existe para santidade ao Senhor, para o serviço do Senhor.
Ore mais uma vez para nós terminarmos, Pai. Obrigado por esse amor. Obrigado por pensar em mim antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor já sabe o dia que nós vamos nos encontrar. O Senhor sabe qual é o dia que nós vamos nos ver face a face. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor reservou esse tempo para mim aqui na terra, para que eu possa viver o teu plano, o teu propósito. Me perdoa todas as vezes que eu resisti à tua vontade, todas as vezes que eu resisti, Pai querido, terrivelmente contra o Senhor, por causa da minha aparência, por causa da minha forma, por causa do meu estado social, por causa da minha condição financeira. Eu me revoltei, não entendi o que o Senhor estava fazendo, eu tentei fazer, mas eu estava errado, eu te peço perdão. Obrigado pela vida dos meus pais, os meus que já se foram, porque um dia o Senhor usou para que eu estivesse aqui. Obrigado, Pai querido, por me trazer existência nessa família que o Senhor me deu, os meus irmãos, os meus filhos, a minha esposa, a minha casa. Obrigado, Senhor, que eu possa cumprir o propósito do Senhor no centro da tua vontade, que eu possa ser um marido como o Senhor quer que eu seja, que eu possa ser o pai que o Senhor quer que eu seja, que eu possa ser o filho que o Senhor quer que eu seja. O que eu tenho que fazer, Senhor? Me dê mais oportunidade para cumprir a tua vontade. Me ajuda a entender, me revele pela tua palavra os teus planos para a minha vida. Eu te entrego, ó Deus, a minha vida em tuas mãos. Faça dela o teu querer, que venha o teu reino e que seja a tua vontade. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aplaude a Ele porque Ele fez coisas maravilhosas. Aplaude ao Deus que fez todas as coisas conforme Ele quer, como Ele quis. Que o Senhor te abençoe, querido, que você tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor. Não deixe de ver, adorá-lo pelo que você é, pelo que Ele fez na sua vida. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Obrigado, Deus, Espírito Santo. Que o grande amor do Senhor, Pai, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre cada um de nós. Levante a sua mão e diga junto comigo: amém. Vai em paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Aleluia.